Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente só vai dar uma repassada em alguns conteúdos. A gente vem trabalhando com aprendizagem supervisionada por classificação e a gente tinha uma atividade para poder fazer na última aula. Então, a ideia é ver se alguém ficou com alguma dúvida em relação à atividade e depois a gente vai dar continuidade, onde a gente vai ver como funciona um outro algoritmo, também de classificação, baseado em probabilidades, que é o algoritmo de Bayes. Então, a gente vai ver toda essa teoria. Então, a gente vem trabalhando até o momento com algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada por classificação. O algoritmo que a gente fez a prática, tanto no ECA, que é uma aplicação onde a gente não precisa de nenhum código, quanto no Colab em Python, a gente trabalhou com um algoritmo que é o mais simples que a gente consegue enxergar ele de forma gráfica, que é o algoritmo de árvore de decisão. Agora, a gente vai ver um outro algoritmo, que é o algoritmo de redes bayesianas, ou o algoritmo de Bayes. Então, ele é baseado em um teorema estatístico probabilístico que existe há muito tempo, e esse modelo ele foi adaptado para poder resolver problemas de aprendizagem de máquina. Então, na última aula, a gente teve uma tarefa para poder desenvolver. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Na última aula, a gente teve essa tarefa para poder desenvolver, que era carregar um dataset. Então, a gente viu o modelo de como trabalhar com o Colab, utilizando o Python, né? A gente carregou o dataset do Iris como exemplo e ficou para vocês carregar um outro dataset, que é do Breast Cancer, fazer a separação entre uma massa para poder testar e uma massa para poder treinar e responder algumas questões baseadas no exemplo que a gente teve. Até o momento, se eu não estou enganado, a gente tinha 7 envios aqui. Então, está faltando ainda alguns alunos enviarem. Pode enviar até hoje. Se alguém tiver com algum problema de acesso à máquina, pode enviar ainda, não tem problema. A ideia desse prazo é para que a gente consiga tirar dúvidas sempre na próxima aula. Teve alguém que tentou fazer, que teve algum problema, que teve alguma dificuldade na atividade? Que não conseguiu fazer? Alguém? Alguém? Foi tudo tranquilo? Alguém dá um salve aí para falar se deu certo, se não deu? Beleza, não, pode fazer ainda, não, sem problema. Quem fez, conseguiu fazer tranquilo? Tranquilo, Bruno? Até onde eu fiz foi bem tranquilo. No, as instruções que você passou, deu pra seguir direitinho pra fazer. Não, beleza, joia. Então, a ideia é assim, a gente vai dar a sequência dessa maneira, a gente sempre vai ter um conteúdo teórico sobre um determinado tópico, a gente vai ver o conteúdo teórico agora sobre o algoritmo de Bayes, depois a gente faz uma prática e depois a gente faz uma atividadezinha, só para vocês poderem tentar fazer, que às vezes fazendo a prática junto fica bem simples, mas na hora que você vai tentar fazer algo, mesmo que a alteração seja pequena, você não consegue desenvolver. Porque a gente vai ter depois um trabalho, um projetinho final, onde vocês vão ter que escolher um dataset específico de algum problema, explicar esse problema e aplicar um algoritmo de aprendizagem de máquina para poder resolver esse problema e ver o quanto esse algoritmo consegue resolver ou consegue aprender realmente esse problema, certo? Então, em relação à atividade aqui, quem não fez pode trabalhar normal. E agora, o que a gente vai trabalhar vai ser com o algoritmo de redes bayesianas, ou o algoritmo de Bayes. A teoria sobre esse algoritmo, aí a gente já tem uma videoaula gravada, tanto da teoria quanto de uma primeira prática dela. Então, o que a gente vai fazer? Depois, daqui a pouco eu vou passar para vocês quais que são essas duas videoaulas, que foi eu mesmo que produzi, sobre a parte teórica e sobre uma implementação prática do algoritmo de Bayes utilizando um arquivo externo. E aí vocês vão seguir, vão desenvolver e depois, se tiver alguma dúvida, não conseguir fazer, a gente faz isso na próxima aula. Mas o que é importante saber? Quando a gente vai trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina, a gente não tem só um algoritmo. Ou seja, eu tenho uma metodologia, mas dentro dessa metodologia eu tenho N algoritmos. E de acordo com o meu problema, eu posso testar diferentes algoritmos para poder ver qual me dá a maior acurácia.
E é isso que vocês vão fazer na prática proposta de hoje. Ou seja, vocês vão ver qual que é a teoria acerca do algoritmo de Bayes, de redes bayesianas, e depois a gente faz uma prática para poder fazer a comparação do algoritmo de árvore de decisão que a gente já tem com o algoritmo de Bayes. E a gente consegue ver que para o mesmo problema, para a mesma massa de dados, algoritmos eles têm um score, uma acurácia maior que a outra. Por isso é importante a gente conhecer o máximo de algoritmos possíveis. Então, a gente pode testar vários algoritmos e, de acordo com a acurácia, depois eu vou estudar melhor esses algoritmos para que eu possa ver quais parâmetros eu posso alterar desse algoritmo para que ele tenha o melhor desempenho. Então, eu só vou dar uma visão geral aqui do que é o algoritmo de Bayes e depois tem um detalhamento numa videoaula de em torno de 15 minutos sobre ele, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o algoritmo de redes bayesianas, ele é baseado lá no Teorema de Bayes, lá dos anos 1763. Mas, a partir da década de 80, ali, ele passou a ser amplamente utilizado em aplicações de aprendizagem de máquina, para poder facilitar a predição. E aí ele tem alguns pontos que são específicos. Ele é indicado quando a gente vai trabalhar com uma grande massa de dados, e isso converge com a maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina, ou seja, quanto mais dados eu tiver, melhor, e ele tem uma acurácia, na maioria das vezes, melhor do que vários outros algoritmos comuns em aprendizagem de máquina. É muito importante, isso em todos os algoritmos de aprendizagem de máquina, mas no classificador bayesiano é muito importante que os atributos que eles sejam independentes. Ou seja, eu não posso ter dependência direta entre dois atributos que eles vão me levar ao classificador. Por quê? Porque senão eu corro o risco do algoritmo ele pesar duas vezes um determinado atributo, que na verdade eu tenho dois que pode dizer a mesma coisa. Um exemplo clássico disso, se eu quero chegar na classificação, por exemplo, qual que é um animal. E aí eu vou ter lá qual que é o tamanho desse animal aqui, eu quero classificar um animal, e eu tenho o tamanho desse animal. E aí, é muito comum a gente ter lá nos atributos do tamanho do animal, o tamanho do animal em centímetros ou em metros e o tamanho do animal em polegadas. Eu tenho dois atributos diferentes, que os dois eles são diretamente relacionados, eles são a mesma coisa. Então, se eu tiver dois atributos que eles são dependentes, ele vai gerar um peso duplo no meu classificador. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Os atributos que eu vou chegar no meu classificador, eles têm que ser o mais independentes possíveis. Por exemplo, eu quero classificar qual que é o tipo de animal ali. Então, eu posso pegar qual que é a quantidade de anos que ele vive, qual que é a região que ele vive, qual que é o tamanho. Esses atributos não podem ter dependência direta entre um e outro. Então, os atributos têm que ser independentes. Por exemplo, gênero, cidade, idade, não tem independência nenhuma. Qual que é o gênero, qual o sexo da pessoa, qual que é a cidade que ele mora, qual que é a idade, não tem dependência. Agora, já a profissão e renda, muitas vezes eles são dependentes. A profissão está diretamente relacionada à renda da pessoa. Isso não é uma regra, mas só um exemplo geral. E aí, depois a gente vai descrever, e aí eu coloco um exemplo, a gente faz esse exemplo aqui juntos lá na videoaula. Mas só como visão geral, qual que é a ideia? A gente tem um dataset, e esse dataset aqui a gente quer prever o atributo de classe, a pessoa vai comprar ou não um notebook baseado num conjunto de atributos, que é idade, renda, estudante e crédito. Aí tem o ID, logicamente o ID aqui não é um atributo que me diz nada, então eu vou excluir ele do meu dataset e vou levar em consideração só esses outros atributos. E aí o algoritmo de Bayes, como eu falei, ele é baseado em probabilidade. Então lá na videoaula a gente detalha isso. Mas basicamente o que o algoritmo vai fazer? Eu tenho lá C1, que é se ele vai comprar aqui, que é a minha classe 1 e minha classe 2. Minha classe 1 compra, minha classe 2 não compra. E eu tenho uma determinada tupla desconhecida, um registro desconhecido, aonde essa pessoa ela tem menos de 30 anos, a renda dela é média, ele é estudante, o crédito é bom, e eu preciso maximizar. A probabilidade desse registro que eu estou procurando aqui, dele pertencer a CI, onde CI pode ser 1 ou 2, ou seja, qual que é a probabilidade dele comprar ou não comprar? E aí a gente vai fazendo a probabilidade para cada um dos pontos que a gente tem. Então, qual que é a probabilidade dele comprar? A probabilidade geral.
é de 9 em 14. Por que 9 em 14? Porque de todos os registros que eu tenho aqui, ó, 9 deles compraram e 4 não. Então, a probabilidade de comprar é 9 em 14. Desculpa, e 5 não. Então, a probabilidade geral é de 9 em 14 de comprar e de não comprar é de 5 em 14. E então, a gente analisa a probabilidade geral, depois eu vou analisar a probabilidade de cada um dos atributos. Então, qual que é a probabilidade de uma pessoa com menos de 30 anos comprar? É de 2 em 9, porque de todos os registros aconteceu isso. Qual que é a probabilidade de uma pessoa com menos de 30 anos não comprar? Qual que é a probabilidade de uma pessoa com renda média comprar? Qual que é a probabilidade de uma pessoa com renda média não comprar? Qual que é a probabilidade de uma pessoa que é estudante comprar? Qual que é a probabilidade de uma pessoa que é estudante não comprar? Que o crédito é bom comprar? Que o crédito é bom não comprar? E aí a gente maximiza isso de forma geral. Ou seja, que eu vou verificar esse registro meu desconhecido, qual que é a probabilidade geral para que ele compre. E aí eu vou pegar todas as probabilidades que ele compra e vou ter um resultado. Todas as probabilidades que ele não compra, eu vou ter um resultado. E a probabilidade dele comprar, eu vou olhar qual que é a probabilidade geral de comprar, vezes a probabilidade do indivíduo. E a probabilidade que eu tenho de comprar é de 0,028 no resultado, e a probabilidade geral de não comprar e a probabilidade desse indivíduo desse registro é de 0,07 aqui. E a gente vai ver que, de maneira geral, essa tupla ela vai ser classificada como seja provável de comprar. Eu passei aqui um pouco rápido, só para a gente ter uma visão geral, e aí na videoaula está detalhado isso. Então, o algoritmo de Bayes, ele faz essa análise das probabilidades, a probabilidade geral, multiplicada pela probabilidade desse registro específico, ele vai falar o quanto é provável que alguém compre ou não. E aí o meu algoritmo vai apontar o que tem a maior probabilidade para realizar a classificação. A gente consegue trabalhar com o algoritmo de Bayes em diversos frameworks e ferramentas diferentes. Então, é um algoritmo clássico, a gente tem lá tanto no ECA quanto em Python. No ECA, só a título de exemplo aqui, ó, só para a gente poder ver, a gente pode abrir o dataset do Iris e rodar ele lá no algoritmo de Bayes. E a gente pode ver se o diário de decisão vai conseguir um classificador melhor ou não. Então, lá no ECA, a gente tem esse algoritmo pronto. E também a gente tem lá em Python também, que é o algoritmo lá, a gente importa a biblioteca específica, está dentro do scikit-learn e a gente consegue utilizar. E o que a gente vai fazer na prática lá em Python? A gente vai fazer a comparação desse algoritmo, que é diferente que a gente está vendo agora, que é o algoritmo de redes bayesianas, com o algoritmo de árvore de decisão, que é o algoritmo que a gente viu anteriormente. E o importante é enxergar que diferentes algoritmos me dão uma acurácia diferente um do outro. Então, cada um a gente vai ter uma acurácia. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Assistir essa videoaula sobre o Teorema de Bayes, ela é curtinha, é 15 minutos, e depois, na sequência, fazer essa prática, que a prática também ela é bem tranquila. Aqui no nosso ambiente virtual, em aulas remotas, se vocês descerem aqui, na última parte tem aqui ó, a aula aqui que eu coloquei como a aula de hoje. E aqui que a aula é sobre redes bayesianas. Então, a gente tem a teoria aqui. Então, como eu falei, é uma videoaula de 15 minutos aqui, em torno de 15 minutos, aonde tem só a parte teórica, que é isso que eu acabei de tratar aqui, ó. Se a gente ver aqui, eu faço a explicação aqui exatamente disso que eu passei de maneira geral. Então, é bem tranquilo aqui. E depois, na sequência, tem essa prática de redes bayesianas, usando o scikit-learn lá no Colab. Então, aqui no Colab, aqui, a gente faz essa prática. Então, tem uma revisãozinha. Tá um pouco longo aqui, mas porque eu vou detalhando. E o que tem diferente nessa aula também? A gente passa a usar um arquivo externo. Ou seja, a gente não importa um arquivo lá do Scikit, um arquivo interno. A gente pega um arquivo CSV, a gente sobe ele lá no GitHub, para que a gente consiga ter acesso a esses dados. Eu já passo o link e a gente faz essa prática. Então, tem só uma explicação geral aqui. Eu mostro essa parte do GitHub, como acessar o arquivo, se vocês quiserem fazer no Git de vocês, e depois qual que é o código, ou o passo a passo, para a gente poder fazer essa prática no scikit-learn. Então, a gente importa um arquivo externo aqui, ó, se vocês verem aqui, a gente vai usar o pandas e a gente passa aqui qual que é a URL, qual que é o caminho, aonde que está esse arquivo. Então, essa URL, vocês podem usar ele.
Não se preocupem em ter que ficar olhando e digitando aqui. Eu coloquei esse código aqui disponível, então você pode ir fazendo passo a passo. Se tiver ruim de digitar, você pode ir lá e carregar. Então, o importante é fazer a prática aqui na aula, que aí depois a gente vai ter uma atividadezinha em relação a isso para ver. Esse código aqui que eu estou citando nessa aula prática, ela está aqui, ó. É só clicar aqui, ó, o código da aula. Se vocês clicarem aqui, vai abrir lá no meu Git e tem esse Colab aqui, ó. Tá vendo? Então, todo o código que vocês precisam para poder acompanhar a aula, ele está aqui. E aí vocês vão pegar esse código, vocês vão fazendo passo a passo. E se tiver alguma dúvida, se tiver dando algum erro, pode me chamar, seja no WhatsApp, pode mandar um e-mail, de qualquer maneira, e eu vou estar por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Everton, tranquilo aí? Beleza. Não, tranquilo? Qual a dúvida, Nath? Não, é bem tranquilo. A primeira aula, como eu falei, é só uma parte teórica um pouco mais detalhada dessa visão geral que eu dei sobre o algoritmo de Bayes. E depois, na sequência, é só fazer uma prática ali no Colab. E como eu falei, não precisa ficar preocupado ali com o código ali, que você pode abrir e ir copiando linha, linha ali. Copia uma linha, roda ele e aí você vai entendendo o que está fazendo. Qualquer dúvida é só me chamar. Beleza? Lembrando que nessa sexta a gente tem a nossa aula, né? De projetos. Vi que o pessoal lá já entregou o material da Sprint 2, então a gente vai dar uma repassada com a galera na Sprint 2 e depois a gente vai continuar uma prática aqui usando o Git aqui. Pedro, você falou que você está sem computador, né? Você não vai poder fazer a prática comigo, tem que chamar outra pessoa. Ou até sexta-feira já dá para voltar já para fazer a prática. Beleza. Eu vou chamar o Everton. O Everton ajuda. Sexta não dá. Não, beleza. Eu vou chamar o Everton, que aí eu coloco o Everton, então o Everton ou qualquer outro que puder me ajudar. Porque qual que é a ideia? Eu vou colocar lá como colaborador, lá naquele projetinho que a gente está trabalhando. A gente já trabalhou com colaboração. E aí, depois, a gente vai fazer umas branch também. E aí, a gente vai fazendo junto. Beleza. Aí eu coloco o Everton, então, para poder ajudar. O Everton. O Nicolas também pode ajudar, mas o Nicolas é foda, né, cara? Como é que ele vai acordar tão cedo, né? Ô, Nicolas, dá conta de acordar 7h30? Aí eu coloco o Nicolas e o Everton para poder ajudar lá, para a gente fazer a prática do Git. Aí, ó, Nicolas, você tá escalado, né? Coloca o despertador 7 horas aí. Beleza, então. Então, sexta-feira a gente vai